tudo bem? Professor Elinho. Moçada, hoje nossa aula vai ser sobre a segunda lei de Mendel, ok? Então, bora para a aula. Fala pessoal, e aí, beleza? Vamos lá? Vamos falar hoje sobre a segunda lei de Mendel. Olha só, como a gente já viu, na primeira lei de Mendel, Mendel estava fazendo suas pesquisas com ervilhas, ele utilizou ervilhas. Por que ervilha? A ervilha ela tem muitas características, altura, textura da ervilha, cores diferentes, tem a ervilha amarela, a ervilha verde. Então, ele começou, na segunda lei de Mendel, ele começou a fazer o quê? Olha só, com o avanço de seus estudos, Mendel começou a testar como seria o padrão de herança ao analisar duas características simultaneamente. Então, quais foram essas duas características que ele começou a fazer cruzamento, que ele começou a analisar? A cor da ervilha, amarela e verde, e a textura da semente, a textura da ervilha, rugosa e lisa. Então, olha só, ele sabia antecipadamente que a cor da semente amarela e a textura lisa, elas eram o quê? Elas eram dominantes. Então ele sabia que a semente amarela e a que tinha textura lisa eram o quê? Dominantes. E a cor verde e a textura rugosa eram características o quê? Recessivas. Beleza. Então olha só, antes da gente fazer o cruzamento, usando aquela tabela que a gente conhece, do cruzamento das ervilhas de Mendel, a gente vai ver aqui o quadro de Punnett. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui para a gente entender. Olha só, eu coloquei aqui um indivíduo heterozigoto, azão, azim, e um indivíduo homozigoto dominante, azão, azão. Então, olha só, quando a gente vai fazer um cruzamento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os gametas desses indivíduos. Então, quais são os gametas do indivíduo azão, azim? Azão e azim. E quais são os gametas do indivíduo azão, azão? Azão e azão. Beleza. Então, colocamos aqui os gametas para a gente fazer o cruzamento. Então, olha só. Vamos passar para essa tabela aqui do lado. Olha só. Então, a gente tem azão, 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 azão. Azão, azão. Olha aqui. Azão, azão. Azim, azão. Normalmente, a gente coloca o dominante na frente para ficar mais organizado. Então, azão, azim. E azim, azão, azão, azim. Ok? Então, olha só, nesse cruzamento aqui, o que a gente obteve? O cruzamento entre um indivíduo heterozigoto e um indivíduo homozigoto dominante, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1, 2 para 4, 2 para 4, azão, 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 dois indivíduos iguais, correto? 2 para 4 homozigotos dominantes. Azão, azim, quantos que nós temos aqui? 1, 2. Então, 2 para 4 indivíduos o quê? Heterozigotos. Aí é claro que você pode, 2 para 4, você pode cortar, vai dar 1 para 2. Ou seja, 50% azão, azão e 50% azão, azim. Esse é o quadro de Punnett. A gente vai utilizar ele bastante nos cruzamentos da segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Olha só, gente. Aqui eu coloquei um esqueminha aqui para ficar fácil da gente entender. Presta atenção. Nós temos aqui uma ervilha amarela lisa e uma ervilha verde rugosa. A amarela lisa é dominante. A verde rugosa ela é recessiva. Então aqui a gente já colocou o genótipo. Olha só. Errão, errão para liso. Vezão, vezão para o amarelo. Errim, errim para o rugoso. Vezim, vezim para o verde. Então aqui nós temos a geração parental. Olha só, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai fazer o cruzamento, a gente precisa pegar os gametas? Quais são os gametas desse indivíduo? Errão, errão, vezão, vezão. Porque aqui nós temos um indivíduo duplamente homozigoto dominante. Então o gameta do errão, errão é o errão. E o gameta do vezão, vezão é o vezão. Bastante atenção. Qual é o gameta do errim, errim? Errim. Qual o gameta do vezim, vezim? Vezim. Pronto. Então aqui a gente tem o gameta do primeiro indivíduo, da semente lisa amarela, e o gameta do segundo indivíduo,
que é a característica rugosa verde. Bom, juntando as duas, ou seja, fazendo o cruzamento entre esses dois gametas, o que a gente vai obter? Olha só, a gente vai obter R'ão, R'im, R'ão, R'im, Vzão, Vzim, Vzão, Vzim, ok? Então, o que nasceu aqui na geração F1? Nós encontramos ervilhas lisa, amarela. Então, a gente cruzou a lisa amarela com a verde rugosa, nasceu lisa amarela, 100%. Porém, essa lisa amarela aqui, ela é diferente da lá de cima, da geração parental. Por quê? Porque ela é portadora das características da ervilha rugosa verde. Olha só, ela tem o R'im e o Vzim, então ela é duplamente heterozigota, beleza? Então, olha só, se a gente for cruzar agora os indivíduos da geração F1 entre eles, que é a ervilha lisa amarela com a lisa amarela, o que a gente vai obter? A gente vai obter ervilhas lisas amarelas, lisas verdes, rugosas amarelas e rugosas verdes. Bom, Hélio, professor, qual é a proporção que a gente vai encontrar aqui para cada uma? Teoricamente, antes da gente fazer o cruzamento, a gente vai encontrar 9 para 16 lisas e amarelas, 3 para 16 lisas e verdes, 3 para 16 rugosas e amarelas e 1 para 16 rugosas e verdes. Isso a gente vai encontrar na geração F2. Ué, professor, eu não entendi por que 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Por que a gente encontrou esses valores? Vamos lá. Por isso é importante o quadro de Punnett. Antes da gente fazer o cruzamento, vamos fazer o cruzamento junto, tá? Vamos dar uma olhada agora nesse slide aqui. Olha só. A gente tem aqui, ó, o cruzamento da segunda lei de Mendel. Geração parental, Vzão, Vzão, R'ão, R'ão. Vzim, Vzim, R'im, R'im. Amarela lisa, verde, rugosa. Aí na geração F1, o que a gente encontrou? A gente encontrou 100% de ervilha amarela lisa, porém portadora do gene da ervilha verde rugosa. Olha só, cruzando F1 com F1, Vzão, Vzim, R'ão, R'im, com Vzão, Vzim, R'ão, R'im, a gente vai encontrar essa tabela aqui. Com essa tabela fica mais fácil da gente compreender. Essa tabela ela vai informar para a gente a geração o quê? F2, onde a gente vai ter o quê? 9 para 3 para 3 para 1, que é aquela proporção que eu falei para vocês. Então, olha só, vamos fazer junto aqui esse cruzamento. Presta atenção. Vzão, Vzim, R'ão, R'im, com Vzão, Vzim, R'ão, R'im. Amarela lisa com amarela lisa, porém portadora do gene da ervilha verde rugosa, que é o Vzim e o R'im. Então, quer dizer, dois indivíduos cruzando duplamente heterozigotos. Quando a gente vai cruzar um indivíduo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os gametas. Então, olha só, Vzão, Vzim, R'ão, R'im tem esses 4 gametas aqui, ó. Vzão, R'ão, Vzão, R'im, Vzim, R'ão e Vzim, R'im. E esse indivíduo aqui que é igual, Vzão, Vzim, R'ão, R'im, tem esses 4 gametas aqui, ó. Vzão, R'ão, Vzão, R'im, Vzim, R'ão e Vzim, R'im. Então vamos lá. A gente vai fazendo o cruzamento. Vamos fazer dessa primeira coluna aqui, ó. Como que vai ficar? Presta atenção. Vzão, Vzão, R'ão, R'ão. Agora aqui, ó. Vzão, Vzão, R'ão, R'im. Ué, professor, não é R'im, R'ão? Pode ser. Eu gosto de colocar o dominante na frente. Vzim, Vzão, R'ão, R'ão. Aí a gente sempre coloca o dominante na frente. Então vamos lá mais rapidinho, ó. Vzão, Vzim, R'ão, R'im. Vzão, Vzão, R'ão, R'im. Vzão, Vzão, R'im, R'im. Vzão, Vzim, R'ão, R'im. Vzão, Vzim, R'im, R'im. Vzão, Vzim, R'ão, R'ão. Vzão, Vzim, R'ão, R'im. Vzim, Vzim, R'ão, R'ão. Vzim, Vzim, R'ão, R'im, e assim na sequência. Ótimo. Depois vocês tenta fazer isso aí no seu caderno, tá? Coloca o indivíduo duplo heterozigoto, separa os gametas dele e faz o cruzamento. Você vai obter esse resultado aqui. Ok.
Agora vamos ver de forma fenotípica. Olha só, o que a gente encontrou? A gente encontrou isso aqui, ó. Amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Vamos contar aqui rapidinho. Olha só, quantas amarelas lisas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para 16. Agora vamos contar quantas amarelas rugosas que tem. 1, 2, 3. 3 para 16. Agora vamos contar quantas verdes lisas tem. 1, 2, 3. 3 para 16. E quantas verdes rugosas? Somente uma. Verde rugosa, 1 para 16. Então, a proporção encontrada são essas. Olha só. Amarela lisa, 9 para 16. Amarela rugosa, 3 para 16. Verde lisa, 3 para 16. Verde rugosa, 1 para 16. Proporção fenotípica, 9 para 3 para 3 para 1. Ok? Gente, é super fácil. Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Segunda lei de Mendel, o cruzamento realizado é esse. É super fácil e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aí pelas nossas redes sociais, tá bom? Um forte abraço e até mais. Um abraço, gente!